Torne-se quem você é. Não é o que o Jung chamava de individuação. E quem me conhece, quem me acompanha aqui no canal sabe, né, o quanto eu insisto, o quanto eu bato na tecla do autoconhecimento, né, para a gente entender quem nós somos realmente, né, livre de todos os condicionamentos, crenças que nos são impostas ao longo da vida, e também para que a gente consiga viver com mais coerência interna, porque quando a gente vive desalinhado e de forma incoerente com a nossa essência, a gente se desconecta de certa forma, né, a gente vive com aquela sensação de estar perdido, de não saber muito bem o que está fazendo aqui, meio que sem propósito, né, então a gente a maioria das pessoas passa a vida dessa forma, né. Mas acho que para quem, tá mais desperto, para quem tá tomando consciência, né, de que a vida é muito mais do que a gente, né, do que só pagar boleto, de que a vida é muito mais, né, do que sobreviver, o autoconhecimento é muito importante. E com re e eu acho que essa questão de tornar-se quem a gente é um tanto complicada, porque quando a gente é criança, a gente nasce ali na nossa forma mais pura, né, na nossa essência mais pura. A criança ela nasce livre, né, ela nasce livre de condicionamentos, ela nasce livre de imposições de todo e qualquer tipo. A educação dos pais, a escola, a política, a religião, tudo isso vai contribuindo para a formação daquele indivíduo, né. Então existe aquela essência mais íntima que nasce com a criança, e depois ainda existe tudo aquilo que o meio vai influenciando. Só que, muitas vezes, dependendo da criação que a gente tem, dependendo do meio que a gente convive, dependendo de uma série de circunstâncias, né, voc você pode ter uma potencialização, né, daquela essência ou você pode ter uma praticamente uma anulação daquela essência, né. A gente vê indivíduos aí que são muito autênticos e que, né, exploram toda a sua potencialidade, enfim, e que fazem a diferença no mundo, sendo elas mesmas. Mas a gente também vê muita gente perdida, muita gente desconectada de si mesmo, a gente vê muita gente que sequer sabe quem é. Eu passei muito tempo assim, acho que a maioria de nós passa a vida inteira assim. Só que eu acho que nos últimos anos, principalmente, né, acho que principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a sentir uma necessidade de entender melhor quem elas são, né. Elas começaram a tomar consciência de que a vida é muito mais do que essa sobrevivência que a gente acha, né, que talvez exista algum propósito um pouco maior nisso nisso tudo que está aqui. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando, né, daquele ideal de mudar o mundo e etcétera, mas um propósito de você realmente viver alinhado com aquilo que você acredita, de viver alinhado com aquilo que você é. Eh e quantas vezes a gente não passa a vida inteira em empregos que você detesta, né, ou em relacionamentos que só te machucam, né, ou vivendo uma vida que não tem nada a ver com aquilo que você, eh, com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, única e exclusivamente para manter um status, um padrão, para manter uma característica que você, né, para manter uma vida que nem é a que você quer ter, né, ou que nem é a que você sonhou em ter. Quantas vezes a gente não vive em função de atender às expectativas alheias por medo de julgamento, por medo de do que vão achar de você, por medo, né, de decepcionar pessoas. Então tudo isso, de certa forma, acaba influenciando para que a gente, se anule, para que a gente deixe de ser aquilo que a gente veio ser, né, ou aquilo que a gente realmente é. Eh eu vou dar alguns exemplos da vida, né, do dia a dia, para isso ficar mais claro. Então, por exemplo, quantas vezes a gente entra num trabalho, num emprego, e aquele emprego tem uma forma, né, das coisas serem conduzidas, o lugar tem uma, digamos assim, um código interno, um código social interno, e você nem se interessa por aquilo. Vou dar um exemplo.
é muito comum em ambientes corporativos, né? Você tem um código de dress code, que a gente fala, que muitas vezes nem é uma imposição da empresa, mas você passa a se vestir daquela forma, com aquela marca de roupa, de bolsa, de sapato, simplesmente porque é uma coisa que todo mundo usa, né? Meio que para se sentir pertencente àquele grupo. Isso aconteceu comigo, tá? Eu sempre fui uma pessoa que eu detestava usar calça e camisa social. Só que de repente eu me vi usando calça e camisa social todos os dias para trabalhar, simplesmente para fazer parte, para pertencer àquele grupo que eu estava inserida. Não significa que a gente tenha que ser descuidado, né? Você pode muito bem estar inserido em um ambiente que necessite de uma vestimenta mais formal, por exemplo, só que de forma que aquilo esteja alinhado com o seu estilo pessoal, né? Com o estilo de roupa que você acha legal, que você gosta, te ajude a se sentir melhor. Então, muitas vezes a gente acaba, né, adotando pra gente eh, estilos, formas de agir que nem são aquilo que a gente gosta, que nem tem a ver com aquilo que nós somos, simplesmente para pertencer a algum lugar ou algum grupo. E relacionamentos amorosos também. Quantas vezes a gente, na tentativa de agradar o outro, a gente não, a gente acaba meio que alterando, né, completamente a nossa personalidade. É uma loucura, porque muitas vezes a gente altera a nossa personalidade ao ponto de se desconectar completamente de quem nós somos. A gente se desconecta completamente daquilo, da nossa essência. E a gente passa a viver, muitas vezes a gente adota uma personalidade que é a que o outro gostaria que a gente tivesse, e não a nossa real personalidade. Todo começo de relacionamento, a gente todo começo de relacionamento, é normal que a gente, né, busque agradar o parceiro ou a parceira, que a gente meio que tente, né, muitas vezes ser até aquilo que nós não somos, ser mais o que ele ou ela gostariam que nós fôssemos. O problema é que ninguém consegue sustentar isso por muito tempo, né? Eh, muitas vezes o medo de perder aquela pessoa que é importante e tal nos leva a querer agradar, a querer ser a pessoa dos sonhos do nosso parceiro ou parceira. Só que o problema é que se essa tentativa de agradar o outro, ela passa do limite do que é saudável, né, e você deixa de ser, coerente com aquilo que você muda a sua personalidade para atender o outro, isso vai ficando insuportável ao longo do tempo. E aí vai chegar um momento em que você simplesmente não vai conseguir sustentar isso, porque aquilo vai estar tão desalinhado com o que você que você vai surtar, né? De duas uma, ou você vai, né, vai voltar para aquilo que você era, e aí a outra pessoa vai ter um choque, porque não vai entender essa mudança, ou você vai continuar tentando manter essa situação e vai ficar doente, tá? Eu já vi as 2 coisas acontecerem. Então, eu sempre falo, né, quando eu vejo algum amigo ou amiga passando pela mesma situação, alguma pessoa que eu conheço, eu sempre alerto, porque eu já agi dessa forma, acho que muita gente agiu, mas eu sempre alerto, do tipo, mantenha limites saudáveis, né? Sempre pense se isso que você está fazendo pelo outro está alinhado com o que você é. E normalmente o alerta do ponto que é o limite saudável é um desconforto, né? Quando quando você começa a agir de uma forma que aquilo te deixa desconfortável de alguma forma, que aquilo te incomoda de alguma forma, você não sabe nomear o que é aquele sentimento, mas é um sentimento que tá ali, cutucando, né? Aquele sinalzinho de alerta que o corpo fala, o caminho não é esse, né? Ou que a sua intuição fala, o caminho não é esse. Então não ignora, porque normalmente quando vem esse alerta é sinal de que você está se desalinhando, que você está agindo contra a sua essência. É, e quando a gente fala de relacionamentos de amizade, por exemplo, acho que quando a gente é adolescente, a coisa é ainda mais crítica. Porque quando a gente se torna adolescente, a gente começa a querer pertencer a grupos, né? Só que adolescente ainda não tem muito esse filtro, né? A personalidade ainda tá muito fluida. Você ainda não tá muito. eh, a questão dos limites também está sendo testada, enfim. E a gente tem visto muitos adolescentes cometendo crimes ultimamente, né? Grupos de adolescentes cometendo crimes.
E é engraçado que quando a gente vê grupo, a gente se pergunta, né, o que tá acontecendo? Será que todos eles têm esse desvio de caráter, né? Que tá acontecendo com essa galera e tal? E pode ser que a maioria desses que estavam ali no grupo não tenha esse desvio de caráter, né? Só que o problema é que muitas vezes, na busca pela aprovação do grupo, eh, eles acabam agindo, eh, conforme o grupo está agindo, né. Isso é natural do ser humano, a gente tem essa necessidade de pertencimento, e muitas vezes a gente ultrapassa limites, nossos inclusive, né, ultrapassa valores morais para poder pertencer a esse grupo. E, no geral, né, quando a gente falando de modo geral, né, na nossa vida como um todo, quando a gente está desconectada de quem nós realmente somos, vem aquela sensação de vazio interior, de a sensação de estar perdido, de não saber o que gosta, de não saber o que quer, né, de não saber tomar decisões, de não saber qual caminho seguir. E isso é mais comum do que a gente imagina, porque a grande maioria das pessoas hoje vive no modo automático. E quando a gente se encontra em situações difíceis, né, muitas vezes a gente passa por alguns momentos desafiadores, difíceis na vida, que exigem uma reação nossa, se a gente está nesse modo de desconexão interna, sem saber quem nós realmente somos, fica mais difícil ainda, né, porque você tem que fazer todo esse processo de autoconhecimento, tendo que enfrentar uma adversidade. Só que muitas vezes a vida vai usar essas adversidades para fazer com que a gente, eh, consiga reencontrar, né, se alinhar novamente com a nossa essência. E acho que uma forma, né, assim, autoconhecimento tem várias formas da gente trabalhar, é um processo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, e é algo que a gente tem que desenvolver ao longo da vida, né. Mas acho que uma coisa que talvez possa facilitar um pouco, é entender sempre antes de cada ação, né, entender o que se essa ação traz algum desconforto para mim, mas aí a gente tem que diferenciar também, né, o que que é o desconforto por conta de estarmos saindo da zona de conforto e o desconforto de tipo: "Isso não tem nada a ver comigo", né. Porque normalmente quando você pensa: "Isso não tem nada a ver comigo", é porque isso está desalinhado com você, tá. E se você gosta de temas relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e gostou do conteúdo que a gente está trazendo aqui, inscreve no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma novidade do que vem por aí, tá bom? Até o próximo vídeo.